É bastante comum na internet vermos pessoas dando palpites a respeito de coisas que elas não entendem. Nesse universo virtual, a ignorância é a rainha da opinião e o orgulho é o rei do ponto de vista. Na internet, a falta de conhecimento geralmente prevalece na formação da opinião de algumas pessoas. Antes de expor uma opinião, ou ainda antes de discordar de certa linha teológica, muitos não fazem o seu dever de casa. E como resultado disso, essas pessoas fazem afirmações que não têm sentido nenhum, cuja base é apenas a cabeça delas. É claro, pessoal, que todo mundo tem o direito de discordar de uma opinião ou de um ponto de vista teológico diferente. Esse não é o problema. O problema é quando a pessoa discorda sem apresentar os devidos argumentos contrários, e pior ainda é quando ela parte para o ataque pessoal na tentativa de manchar a imagem do oponente. Quando isso acontece, a discussão sai do território das ideias e entra no território da moralidade. É por isso que algumas pessoas são realmente imorais durante um debate. Só para a gente ver um exemplo, olha só o que aconteceu recentemente comigo. Eu postei um corte de um vídeo no Instagram falando sobre a marca da besta. Nesse corte eu disse que a marca da besta está ligada com a adoração do imperador romano no contexto do primeiro século. E por isso a marca da besta não tem a ver com a tecnologia moderna e, portanto, não se trata de uma profecia relacionada ao fim do mundo. Esse vídeo teve uma considerável repercussão no Instagram e, como é natural acontecer, o vídeo também foi assistido por pessoas que não me seguem e que pensam diferente de mim a respeito desse tema. E de repente surgiu um cidadão chamado Fábio e ele escreveu um comentário perguntando de onde eu tinha tirado essa ideia. E em seguida ele perguntou se eu cheguei a ler o livro de Apocalipse, insinuando com isso que eu estava falando uma bobagem que não se encontra na palavra de Deus. Eu respondi o comentário dizendo que existem obras acadêmicas que apoiam a teoria que eu apresentei no vídeo. Daí o sujeito perguntou onde que estão esses registros falando de coisas de 2000 anos atrás. O que eu fiz? Eu citei para ele o nome de algumas obras, tanto de história quanto de escatologia, e perguntei qual desses livros que ele já tinha lido. E como eu já tinha previsto, ele não respondeu a minha pergunta e começou a dizer que os livros que eu li não levaram em conta vários acontecimentos que deveriam ter ocorrido junto com o advento da besta. Ora, se ele tivesse lido pelo menos um dos livros que eu mencionei, com certeza ele teria falado isso e teria apontado o erro da obra. Mas além de não ter lido, pessoal, ele ainda disse que os livros estavam equivocados. Olha só que coisa interessante. Ele afirmou que os livros não levaram em conta vários fatores e ele disse isso sem ter lido nenhum deles. Esse cara deve ter o dom da revelação. Depois disso, ele disse que Apocalipse trabalha com lógica, que tem muitos detalhes envolvidos e que, na verdade, até hoje, ninguém foi capaz de explicar a complexidade das profecias. Dá uma olhada aí no argumento do grande especialista. É que com o advento da besta e seus sinais, vem junto vários acontecimentos e seus livros não levou em conta. Por isso está sem pé nem cabeça o que você disse. Apocalipse trabalha com lógica, tem vários detalhes que ligam um acontecimento ao outro, coisas que na verdade ninguém soube explicar direito. É isso. Depois desse comentário dele eu questionei, como que você sabe que os livros estão equivocados, sendo que você não leu nenhum deles? E novamente ele fugiu da minha pergunta e deu essa explicação aqui meia boca. Ué, você está dizendo que a fase da besta foi na época do Império Romano? Nada a ver. Tem vários acontecimentos atrelados ao reino da besta que não ocorreu ainda, quanto mais na época do Império. Daí eu perguntei para ele, quais, por exemplo? Você acha que ele respondeu minha pergunta? É claro que não. O grande especialista em profecia disse o seguinte, exemplo é o seu vídeo, apaga que dá tempo. Aí, meu irmão, eu segui o conselho de Provérbios que diz, responda ao insensato segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Por isso, eu dei uma resposta mais dura e mais contundente para ele. Eu disse que a cada argumento que ele apresenta, fica mais evidente que ele não entende nada do assunto. E junto com a ignorância sobre o assunto, ele também é arrogante, porque não sabe discordar e critica as obras acadêmicas sem ter lido nenhuma delas.
Então seria melhor ele ficar quieto para não continuar passando vergonha na internet. Obviamente, pessoal, esse comentário mais enérgico incomodou o grande especialista. E o mais impressionante é que ele respondeu como se tivesse refutado os argumentos do vídeo, disse ainda que eu fiquei bravo por ter sido refutado e que seria melhor eu abandonar o livro de Apocalipse. Meu Deus do céu, a ignorância é realmente atrevida. Olha só o que ele escreveu. Eu tenho dó de sujeito que posta bobagens, fica bravo quando refutado, pois sequer tem argumentos para defender ou explicar o que posta. Desiste de Apocalipse, ô homem letrado. Agora, o que você acha que aconteceu depois que ele comentou isso? Vamos ver se você adivinha. Ele nem esperou a minha resposta, pessoal. Ele postou e simplesmente me bloqueou. Essa situação nos ensina que é muito necessário discordarmos dos outros com conhecimento e respeito, pessoal, principalmente no mundo virtual, onde as palavras podem ser interpretadas de maneiras diferentes. A nossa discordância tem que ser respeitosa e precisa de fundamentação. Se não tiver fundamentação, que haja pelo menos humildade da nossa parte em reconhecer que precisamos crescer no conhecimento. Afinal de contas, ninguém nasce sabendo e ninguém vai saber de tudo. Em questões secundárias da escatologia, sejamos respeitosos em discordar daqueles que pensam diferente de nós. Além de ser uma atitude bíblica e cristã, isso vai trazer maturidade em todas as áreas da nossa vida.